Gente, nós estamos falando agora com um médico que todo mundo gostaria de ter, porque todo mundo se acha com algum tipo de necessidade da especialidade dele. É o Dr. Luiz Haroldo Pereira, que é meu amigo recente, mas que já é meu amigo, não é? Perfeito, perfeito. Né? Conta para mim o que lhe fez fazer cirurgia plástica. Fazer a cirurgia plástica como especialidade, porque ele não precisa ser operado. Isso é interessante, porque eu fiz Universidade Federal, sou paraense. Aí, olha, da terra do meu pai. eu desde garoto, desde muito jovem, parte de ginásio científico, eu tinha tendência e vontade de fazer medicina. Eu dizia que eu queria ser médico e que eu queria ser cirurgião. Eu lembro um episódio... Cirurgião. Eu lembro um episódio que eu tinha um tio médico, que era um obstetra, mas que não era assim uma pessoa batalhador, mas não era tão expressivo na medicina. Eu falava assim, eu quero ser médico, eu quero ser melhor que o meu tio, eu quero ter pelo menos eu estudar e ter reconhecimento em relação a isso. Meu Deus, seu tio devia ficar muito feliz. Mas eu não falava para ele, agora eu posso falar que já não é vivo há muitos anos. Mas aí foi uma faculdade, pra você ter ideia, no primeiro ano de medicina, minha mãe foi operar uma tia, levar uma tia a ser operada, e falou com o ginecologista que tinha um filho que queria ser cirurgião, que já estava na medicina. Então, desde o primeiro ano de medicina, era permitido isso, estamos falando de mais de 30 anos. Que hoje não é? Então, começa só no quinto, sexto ano, mas não deve, hoje é uma formação. Mas desde garoto, primeiro ano, segundo ano, a gente podia entrar em sala de cirurgia. Eu já tinha tendência de fazer medicina e de gostar de cirurgia. Meu Deus. E numa ocasião, eu estava no quarto ano de medicina e foi um cirurgião plástico, o Dr. Virmar Soares, que era do Rio de Janeiro, um piauiense, foi fazer uma demonstração cirúrgica. E eu achei muito interessante essa especialidade de cirurgia plástica, embora nem sempre já se falava no Pitangui. Pitangui era muito jovem nessa época, já era um ícone na cirurgia plástica. Graças ao acidente do circo. Exatamente, então ele super reconhecido e eu falei assim... Estou dando uma tossida, vocês não reparam. E eu disse assim, olha, eu acho que essa especialidade é uma coisa que me agrada, mas eu quero ser cirurgião. Então, terminou o sexto ano de medicina, eu vim com vontade de fazer cirurgia geral, eu fazia muito bem cirurgia geral. E quando eu estava fazendo cirurgia geral, despertou mais ainda o interesse da cirurgia plástica. Eu fiz 2 anos de geral, depois fiz especialização em cirurgia plástica. Terminada a cirurgia plástica, eu fui no Hospital dos Servidores, já no grupo ligado também ao Pitangui. Muito bom. Excelente. Daí eu conheci na época o Fournier, que era um cirurgião plástico francês, que veio dar um curso no Rio de Janeiro. E eu me entusiasmei, eu tinha muito uma tendência, eu gostava da língua francesa, eu gostava de ver, sonhava, acho que eu ter passado o meu francês. Era. Eu olhei para ele assim, comecei a falar, não falava nada de francês, mas ele falava um pouco espanhol. E eu olhei para ele assim, eu vou terminar minha residência e eu vou trabalhar com o senhor lá em Paris. Eu acho que ele não levou a sério. Só quando eu terminei, eu falei assim, mandei uma carta. Disse assim, olha, o senhor me prometeu, eu estou indo para aí. Vou a Paris, em 78, 79, fico 2 anos em Paris. E quando eu volto de Paris, me torno titular da sociedade. E lembro que havia um cirurgião plástico na França que começava a fazer um tratamento de celulite, o termo é errado. Na verdade, era retirada de gordura, que é a lipoaspiração nossa aqui. Ele veio em 80 ao Brasil. Era novo na época. Novo, começou em 77. Ele começou a fazer na França. Em 80, o primeiro lugar que ele operou fora da França foi no Brasil e no Rio de Janeiro. Ele veio dar um congresso. E antes do congresso, ele esteve no Rio, recepcionei, junto com o meu chefe dos servidores, Vinícius Farias, na época. E daí fomos para Fortaleza, fez uma demonstração, uma aula teórica, e na volta ele operou, fez uma demonstração cirúrgica. E a primeira cânula, ele ficou no Copacabana Palace, hospedado. Era grossa? Era grossa, 12 milímetros, muito grossa. Ele me deu de presente, e aí então eu fui o primeiro cirurgião plástico brasileiro, ou fora da França, a participar de uma lipoaspiração. E lá se vão 33 anos de lipoaspiração no Brasil. Que eu não acredito que já tenha esse tempo todo de profissão. Eu acho que eu estava garoto, eu fui muito adolescente, mas não, eu já tenho 38 anos de medicina, já formei em 74. Deus do céu. E já tenho uma boa carreira, um bom tempo, várias escadas subidas em relação à medicina. Mas ele é muito jovem e eu acho que isso ajuda bastante. A gente se sente estimulada em ver um médico com esse amor, a especialidade e jovem desse jeito. Então, pode fazer pessoas à sua feição. Quer dizer, que fiquem jovens também. Mas há um detalhe, o que é cirurgia plástica hoje? Se a gente imaginar 30 anos atrás e hoje, a gente imaginava há 30 anos que eram as pessoas que envelheciam e que queriam ficar jovens. Hoje o conceito é diferente. Não. São os jovens que não querem envelhecer. Então hoje até a cirurgia plástica, a medicina preventiva é super importante. Então começa a operar muito cedo, começa a fazer alguns tratamentos. Mas que é importante. Isso não é nocivo? Eu acho que a pele tem um determinado limite. Depende, mas vamos fazer da pele, mas você pode fazer com alguns procedimentos iniciais, também não precisa ficar
com 90 anos de idade, fazer seu primeiro livro. Você pode fazer aos 40, 45. Muito pouca gente vive 90 anos. Ou não, está vivendo muito. Hoje eu operei, você tem ideia, eu operei uma paciente que eu operei aos 70 anos de idade. Foi a primeira cirurgia plástica dela. Ela volta depois aos 89 anos de idade. Ela era gaúcha, casada com os militares tradicionais, assim, eu quero fazer uma cirurgia plástica de novo na minha face. Arrumou um namorado? Não, havia o que? A família se reunia, tudo eram longevos, todos se reuniam no Rio Grande do Sul, e ela é uma das novas, 89 anos, a maioria com 90, a garotinha da família. Garantinha. E as filhas me diziam assim, Luiz Haroldo, por favor, não opera minha mãe. Eu não vou operar. Então eu pedi exame, ficava postergando um pouco, mandava para o Fábio Juca ver, voltava. Aí um dia ela falou assim, Luiz Haroldo, por favor, opere a minha mãe, senão ela vai operar com qualquer um. Eu fiz a cirurgia dela, uma pele maravilhosa, muitos jovens não tinham esse tipo de pele. Ela foi, operou e foi um sucesso na festa da família. Uma coisa, essa pele então maravilhosa pode ser em qualquer idade? Qualquer idade. O que nós pagamos o preço, aí que a gente falou de prevenção. Hoje, muito jovem, 10 anos, 12 anos, o pessoal se expõe muito ao sol e sem proteção solar. Se nós imaginávamos em Belém do Pará, enquanto eu estava lutando, estudando, não tinha praia, ninguém pegava sol, né? E hoje se pega sol, e a somatória da radioatividade, da radiação que nós pegamos, é uma somatória. Ela vai se refletir mais à frente. Então essa pessoa, que no caso que eu refleti da senhora, ela não pegava sol, ela tinha uma pele de boneca, bem cuidada. Minha avó, minha mãe não pegavam sol, nem usavam maquiagem. Mas eram lindas e maravilhosas. Pele linda, linda. Dizem que eu tenho a pele boa, a culpa não é minha. Eles familiar, que passaram para mim, eles que passaram. Mas o que eu lhe pergunto é exatamente isso. Não há um limite para a elasticidade da pele, a textura da pele não muda com a idade. Essas coisas todas eu acho que devem dificultar aqueles que querem se operar. Por exemplo, vamos pensar na plástica de facial. O que se fazia antes era uma cirurgia mais agressiva, a gente descolava somente a pele e se fazia uma tensão sobre essa pele. Hoje, a cirurgia é uma cirurgia mais de refrescamento, não precisa fazer nada exagerado. Então, alguém com entre 45 e 55 anos, faz um descolamento menor, reposiciona a musculatura. Fala em descolamento, que se a pessoa começa a pensar no que tem que fazer, acho que não faz. Já imaginou? Então, vamos pensar. Vamos dizer, pelo menos uma cirurgia menos agressiva, em que se trabalha a musculatura, em que se faz hoje muito importante, que não se fazia antigamente. Graças à lipoaspiração, tem uma coisa chamada lipoenxertia. Hoje o mundo fala de reposição. Lipoenxertia. É a gordura que a gente tira através de lipo. Pode usar no corpo para aumentar glúteo, perna, coxa, ou colocar nas mãos. Aumentar glúteo, minha gente. Pode. Aumentar pode ser prótese, ou pode ser também a gordura. E também na face, porque a gente envelhece, a gente perde a gordura facial. Então não adianta só esticar, a gente precisa muitas vezes fazer volume facial, colocar enxerto de gordura. Nada de colocar produtos sintéticos, esses produtos, temos sempre um produto biológico. Biológico é o que é do próprio paciente. Por quê? Se não der resultado, tiver algum problema, ela pode ir lá e tirar o resultado. E se for um ácido hialurônico, ele é reabsorvível com 8 ou 10 meses. Essas substâncias que são definitivas na face, não usem, porque se houver problema, é difícil e fica para toda a vida. Agora, vocês vejam, né? Isso tudo ele trouxe do entusiasmo que ele ganhou na terra onde nasceu, lá no nosso querido Pará, no nosso norte do país, de onde é a minha família, a família dele. Lá existe muita gente fazendo cirurgia, já está adiantado, porque nos Estados Unidos nós vemos que há vários estados que têm supremacia em várias coisas, não é só um centro. Aqui no Brasil é um centro, Rio de São Paulo. Já está alastrando um pouquinho mais, vai para Minas, talvez, ou para o Rio Grande do Sul. Me corrija se eu estiver errada. Eu diria o Brasil todo, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela tem 4.000 membros no Brasil. Só perde para a americana, que tem 6.000. E existem vários, antigamente os cursos de especialização era somente Rio e São Paulo. O pessoal vinha do norte, como eu vim, acabei ficando aqui. Hoje já existe no Brasil todos os cirurgiões formados no eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Então, toda ela está hoje bem relacionada. E para imaginar, em Belém do Pará existe pelo menos 60 cirurgiões plásticos, altamente especializados. Eu sei de gente que se basta por lá e que realmente não sai para fazer nada fora em matéria de medicina. Ainda vem o Rio de Janeiro, porque a gente fala que o Rio é a meca da cirurgia plástica, ou é o Vaticano da cirurgia plástica, aqui está o Papa, né? É verdade. Onde está o Papa tem mais cardeais. Eu me situo como um cardeal, jamais queria ser Papa. Chegou a trabalhar com ele?
Não fui residente direto dele, mas fui de ex-aluno dele, mas tenho um contato muito grande, aprendo muito com ele até o dia de hoje. Ele é uma pessoa extraordinária, meu amigo pessoal, adoro. E o Pitangui, um beijo para você se estiverem assistindo. Então, o que acontece é que existe hoje, porque a gente quer emagrecer. Aí a gente faz um esforço desgraçado, fica com cara de uva passa. Então, existe um negócio chamado abdominoplastia, que eu acho, é muita procura para esse tipo de cirurgia? Tem. Hoje a gente associa, até chama lipoabdominoplastia, porque antigamente fazia somente alguém engravidou, passou o tempo, emagreceu, tem sobra de pele, se fazia a plástica do abdômen. Hoje a gente vai muito além, a gente faz tanta lipoaspiração para dar o contorno corporal, para retirar o excesso de gordura abdominal, e somente a parte inferior, a parte infraumbilical, ela é retirada, e nós tratamos também a musculatura abdominal, porque muitas vezes por gravidez há um afastamento do músculo reto abdominal, aquele músculo que é saradinho. Eu sei. Então a gente pode, através da cirurgia, o tanquinho, fechar essa musculatura, fazer uma lipoaspiração e dar um resultado e colocar numa cicatriz em que a paciente pode usar tranquilamente um biquíni sem nenhum problema. Maravilha. E a pessoa que não teve gravidez, como é que fica? O senhor não esqueceu da gente. Não, mas eu digo assim, especialmente essa da flacidez, vai muito alguém que teve várias gravidezes. Porque existe entre 3 e 4 e não tem problema não, tem um abdômen bem cuidado hoje. Mas existem outros casos em que por emagrecimento há uma sobra de pele e tem que ser retirada. Então a associação da lipoaspiração com a abdominoplastia, que é uma técnica altamente difundida e bem brasileira essa tecnologia. Eu sei que gosta de fazer cirurgia. Só seu tio que lhe influenciou na medicina ou teve na sua família mais alguém? Qual era a profissão do seu pai? Na verdade, meu pai era filho de português, era um trabalhador normal, daqueles portugueses, eu lembro que chegou em 1918 em Belém, então, trabalhava na estiva. Né? Meu pai morreu muito cedo, tinha 20 anos de idade, morreu em um acidente de carro, tinha mais 6 irmãos para cuidar aqui na Gola Norte. Eu era o mais velho, mas eu sempre tive mais velho, sempre vontade de fazer medicina. Essa história do tio foi uma brincadeira inicial que eu posso falar hoje. Mas o que estimulava realmente era o desejo médico. Norte, né? Queria ser médico e queria ser desde cedo cirurgião. E dizia o seguinte, quero ser um cirurgião, quero ser bem sucedido. Eu fico muito feliz que nessa cidade, Rio de Janeiro, que me recebeu muito bem, que vem fazer residência, querendo voltar para Belém do Pará, minha mãe sonhava sobre isso. Aqui eu acabei casei com Leila, tenho uma filha, Carla, que mora em São Paulo. A Leila, me recebeu muito bem nessa cidade e hoje sou um carioca de coração, tenho mais tempo na cidade do Rio de Janeiro do que em Belém do Pará. E também tive a chance daqui para fora, fazer expressão na França, e hoje a gente é convidado para congresso no Brasil, no exterior. E Rio de Janeiro realmente é a meca da cirurgia plástica. Eu sou feliz por ser um carioca de coração. Quer dizer, conforme eu disse para o Juscelino, ser carioca é um estado de espírito. É verdade. Não é exatamente obrigatório nascer aqui. Ele estava muito triste de não ter nascido aqui, sabe, Celso? Então ele disse, nós estávamos indo para o iate, Adolfo, o Juscelino e eu, ele disse, passando pelo Palácio Guanabara, como eu gostaria de ter nascido no Rio de Janeiro. Queria muito ser carioca. Eu disse, presidente, ser carioca é um estado de espírito, e o senhor é carioca. Mais carioca que ele, pé de valsa e tudo mais, né? E eu acho que eu estou frente a um outro carioca que está aqui e que vestiu completamente as cores da nossa cidade e que foi, graças a Deus, bem recebido. Qual é o que o senhor gostaria de alcançar que ainda não conseguiu? Pensa, tem tempo para pensar. Antes disso aí, eu quero uma coisa importante. Falei bem que nós temos bastante cirurgiões plásticos, alto gabarito no Brasil, Rio de Janeiro, etc. Por favor, na escolha de um cirurgião plástico, é muito simples hoje. Entra no site da sociedade, sbcp.org.br, procure saber se ele é um membro da sociedade. Se ele for membro da sociedade, ele fez especialização, 2 anos de geral, 3 de plástica, fez prova para especialista. Cuidado com propagandas enganosas de lipo-light, lipo-laser. Tem que fazer sempre, procurar um cirurgião plástico. Tendo uma referência da família, uma referência de outro médico. Eu acho que mais tem que saber escolher. A referência de outro médico. E vá saber na consulta, primeiro se lhe agrada a consulta, você tem o direito de escolher. Cirurgia plástica, eu digo que é igual escolher namorado. Você pode chegar num local, ter vários rapazes bonitos, você pode ser alguém. Cirurgião tem vários cirurgiões plásticos de alto gabarito. Vá um primeiro, um segundo, mas faça a sua cirurgia consciente. Eu falo que é um casamento. O cirurgião tem que escolher o paciente e o paciente tem que escolher o cirurgião. Já houve caso do senhor não
aceitar fazer uma cirurgia? Muitas cirurgias. Que razão? Paciente, primeiro, é o perfil do paciente. A gente tem que ver se esse perfil se adapta com o cirurgião. Costumo dizer que tem cada paciente tem um cirurgião que merece. Tem uns que são mais agitados, igual um cirurgião agitado, outros mais calmos, um cirurgião calmo. Mas desse intercâmbio, eu tenho que ter muito cuidado com a pessoa que chega ao meu consultório, imagina que vai estar no final de um casamento e acha que fazendo uma cirurgia plástica comigo, com qualquer outro colega, que ela vai restabelecer o casamento. Esse é um paciente complicado. Qual é o bom paciente? Aquela que eventualmente se olha no espelho, sabe, está convivendo bem com ela, e diz assim, puxa vida, existe a cirurgia plástica brasileira é excelente e eu quero me propor a fazer uma cirurgia plástica. Então, ela chega no consultório e diz assim, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero fazer isto e aquilo. E nunca não chega no consultório. O que é que eu acho que eu preciso? Assim, você não precisa de nada. Quando não, chega se não traz a necessidade própria. Isso eu vou inventar. Olha, eu fiquei muito feliz de falar com o Dr. Luiz Haroldo Pereira. Eu o conheço há pouco e nós não tínhamos tanta intimidade, mas já nos tornamos os mais recentes amigos de infância. E espero que quando ele fizer minha cirurgia, que ele seja tão carinhoso quanto com vocês nesta entrevista. Obrigada, meu querido. Vamos para a nossa foto aí, que o meu amigo gosta de tirar, né? É isso aí. Olha.